Olá, professores. Sou a Thaís Castro. Sejam bem-vindos a mais uma TPC do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Taubaté. E essa semana a gente vai dar continuidade ao tema que já foi trabalhado com a professora Márcia Pacheco sobre avaliação. E a gente vai ver algumas questões mais práticas sobre os conceitos que já foram apresentados por ela. Preparados? Qual o objetivo da nossa reunião? Então, a gente vai fazer uma retomada de conceitos e analisar algumas ferramentas, dentro desse processo avaliativo. Então, nosso objetivo aqui é definir e analisar o que é uma prática reflexiva, e como que isso influencia nesse processo da avaliação, tanto docente quanto discente. Então, analisar essa prática reflexiva a partir da própria experiência, a fim de possibilitar o melhor desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Refletir sobre a gestão de tempo, analisando os materiais e as ferramentas disponíveis para um planejamento de aula e a elaboração de roteiros de estudo que contemplem as habilidades previstas e possibilite, então, uma avaliação contínua do aprendizado dos estudantes. Então, na TPC anterior, que a gente teve aí a fala da professora Márcia Pacheco, foi abordado com a gente algumas questões sobre definição de avaliação de aprendizagem, concepções sobre avaliação, as modalidades de avaliação, a diferenciação de medida e avaliação e as funções que a avaliação tem nesse processo. Então, a gente viu toda a parte teórica, todo o conhecimento técnico, do que é a avaliação, como ela é feita, para que ela serve. E agora a gente vai ver a aplicabilidade desse processo avaliativo nas nossas práticas. Então, a gente tem que a avaliação, ela é uma ferramenta que permite avaliar, de fato, as competências, as habilidades e o processo de ensino-aprendizagem. E para que isso aconteça, a gente precisa de algumas técnicas e alguns instrumentos, tá? E a avaliação, ela pode acontecer antes, durante ou depois do aprendizado, A avaliação antes desse processo, inicialmente nesse processo de aprendizado, ela é uma avaliação diagnóstica, onde você vai diagnosticar quais são os conhecimentos prévios da sua turma, quais são as habilidades e as competências que eles já têm desenvolvido, para então você poder fazer um planejamento daquelas atividades, para daí, ao longo do desenvolvimento dessa proposta de aula, você possa então desenvolver de fato a avaliação formativa, que ela acontece ao longo desse processo de aprendizagem. E depois de todas as aulas, as sequências de aulas planejadas que acontecer, você pode então ter uma avaliação somativa, onde você atribui valores para essas atividades ao longo do processo, para essas avaliações ao longo do processo, e tem-se então um conceito final, seja ele bimestral, semestral ou anual, certo? E quando a gente pensa em avaliação, a gente se questiona: o que eu tenho que avaliar? Para que eu tenho que avaliar? E como que eu vou fazer para avaliar esse meu estudante, esse meu grupo de estudantes, essa minha turma? Então, quando eu penso o que avaliar, eu estou pensando, eu estou direcionando isso para o meu planejamento de aula, o meu planejamento bimestral, o meu planejamento semestral, o meu planejamento anual. Então, veja que a gente sempre tem o macro para o micro. Então, eu tenho todo um documento norteador que me diz o que me orienta sobre o que trabalhar ao longo daquele ano letivo, que aqui para a gente é o currículo paulista, pautado na BNCC, e a partir daquelas propostas, daquelas habilidades, daquelas competências que estão inseridas nesse documento, eu vou pensar então no meu planejamento, como trabalhar esses conceitos, como desenvolver essas competências e essas habilidades nas minhas turmas, pensando no perfil que eles apresentam e no tempo que eu tenho previsto para esse desenvolvimento. Então, esse é o planejamento, tá? E esse tempo você pode pensar ele no semestre, no bimestre e principalmente
pontualmente nas suas aulas, aula a aula. Esse planejamento é importante. Para que avaliar, né? Então eu tenho que ter um objetivo. Então, partindo de uma habilidade, eu crio então o objetivo daquela aula, tá? Para eu poder mostrar ao meu aluno o caminho que será percorrido. Então a gente vai discutir bastante, vai explorar bastante essa questão aqui na TPC de hoje, né, dessa semana, para a gente entender como então colocar isso em prática, tá? E como avaliar, quais são as ferramentas que eu tenho de apoio. Então, aqui eu não vou apresentar para vocês uma imensidão, né, uma diversidade de ferramentas, eu vou trazer uma proposta para vocês, mas que essa proposta ela pode ser super adaptada à realidade de vocês e partir, né, de ideias aí que vocês tenham sobre o tema, tá? Então é só para iniciar uma proposta e vocês irem a partir disso, ok? Então, qual vai ser aqui o nosso caminho? Então, a gente vai ter dois momentos aí, né, de conversa. Então, a gente vai ter um momento que a gente vai explorar a questão sobre planejamento e reflexão. E o segundo momento, onde eu vou apresentar para vocês essa ferramenta avaliativa que eu elaborei aqui, que eu pensei como proposta, tá? Essa questão dos parâmetros, onde a gente vai abordar a taxonomia de Bloom, competências e habilidades, fica a critério de vocês darem uma explorada, né, nesses temas. São temas que a gente já vem trabalhando ao longo do ano letivo, tá? Mas que seria interessante vocês retomarem, então, por exemplo, quais são as competências gerais da área de vocês? Né? O que a área propõe? Será que esse planejamento de aula que eu tô elaborando, que vai ser a proposta do desdobramento da pauta aí para a área de vocês, será que ela está trazendo o desenvolvimento dessa competência? Como que isso pode estar atrelado aos diversos componentes curriculares da área? Então é importante que vocês revisitem esse documento, façam essa análise, tá, de competências e habilidades que são previstas e não se atentem apenas às habilidades, mas que essas competências elas estejam, né, envolvidas nesse processo do ensinar e do aprender, tá? Então, quando a gente pensa em avaliar, a gente tem que pensar num bom planejamento, a gente tem que pensar numa reflexão das práticas do professor e das práticas dos estudantes. Então, o que eu, professor, estou fazendo, né, ao longo desse processo avaliativo e o que o meu estudante vai fazer ou está fazendo ao longo desse processo de avaliação do aprendizado dele, tá? Então, eu avalio tanto a minha prática como o aprendizado do estudante. A gente vai ver também essas ferramentas, então vocês vão perceber que a gente está partindo, obviamente, do nosso currículo paulista, tá? Que é pautado na BNCC, e que as estratégias que serão apresentadas, elas apresentam, né, elas são pautadas na taxonomia de Bloom, então vocês vão perceber que as orientações, as indicações estão todas envolvidas nesse crescimento, né, do processo cognitivo aí dos estudantes, e pode ter ou não tecnologias envolvidas, não só apenas as tecnologias digitais, mas uma diversidade de tecnologias. E isso foi o que eu coloquei para vocês inicialmente, que vai ficar a critério de vocês, né? Então aqui é uma proposta que você pode adaptar para a sua realidade, tá? Lembrando que a nossa TPC, ela foi baseada nesse livro, Aula Nota 10, tá? Esse daqui é a primeira versão, a primeira das edições que foram publicadas aqui, do Doug Lemov. A segunda foi esse guia prático da aula Nota 10, então no primeiro ele apresenta algumas técnicas, né, que o autor ele acompanhou alguns professores e foi descrevendo como que esses professores ditos de sucesso, eles envolviam a sua turma e quais técnicas ele utilizava para aquilo.
Então, essa ideia de planejamento de aula partiu desse livro, tá? Então, temos aqui bastante exemplos para serem utilizados. Super recomendo o uso desse livro. Tem na biblioteca do professor, então fale com o seu coordenador, veja se tem disponível aí na sua escola, né? Ou entre em contato com o núcleo pedagógico, a gente vê se tem disponível no acervo para empréstimo. Esse daqui, então, é o guia prático, tá? Então, para a gente analisar se aquela técnica que a gente escolheu para usar, se ela está sendo efetiva ou não, enfim, momentos de reflexão, uma prática reflexiva, tá? E, atualmente, foi lançado Aula Nota 10 2.0, onde, além de apresentar as técnicas que são apresentadas na primeira edição, ele tem os vídeos também sobre o desenvolvimento, sobre o uso dessas técnicas, tá? Então, ela tem, a primeira edição tem 49 e essa tem 62 técnicas, são apresentadas 62. Então, vale a pena aí dar uma olhada, conhecer, dar um Google, conhecer um pouquinho o que o autor traz, quem é Doug Lemov, né? Enfim, dar essa up aí na nossa formação de hoje, tá? Então, vamos seguindo. Então, o que é o planejamento? Né? Então, o planejamento, ele parte do princípio do quê? De que eu tenho que observar, né, a minha turma, que eu preciso identificar quais são as necessidades daqueles estudantes. Então, o sucesso do ensino, ele vai depender de vários fatores, como a interação entre os envolvidos, né, entre os estudantes, entre as crianças, a relação desses estudantes com você, professor, e com o objeto de conhecimento. Então, o que seria esse objeto de conhecimento? Essa é a nossa proposta de aula. Então, se o nosso estudante ele não estiver envolvido nesse planejamento, aquilo não vai fazer sentido para ele, né? Então, para planejar, eu preciso levar em conta a personalidade da minha turma e o nível de aprendizado de cada um. Então, veja que aí eu já tenho inicialmente uma primeira avaliação acontecendo. Veja que eu já tenho o quê? Uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação ela pode ser por meio de uma atividade, ela pode ser por meio de uma observação, por meio de uma brincadeira, de um jogo, de um estímulo, onde eu, professor, analiso qual é o perfil de cada um e tenho que ter esse registro, obviamente, porque eu não tenho uma única turma, né? Eu tenho várias turmas, então se eu não tiver o registro do perfil daquela turma, de qual estudante eu tenho um ponto de atenção maior, qual a necessidade de um ou de outro, a minha avaliação diagnóstica ou a minha avaliação inicial acaba não tendo sentido, tá? Então é preciso observar, fazer esse diagnóstico e analisar a produção desses estudantes, né? Desse diagnóstico ao longo do processo, então com uma frequência, tá? Então isso já era trazido, né, por Pirrenot. Então a gente tem aí a questão técnica e pensar em como isso pode ser aplicado, tá? E a gente vai ver mais para frente. Então, pensando nesse planejamento, esse material que eu apresentei para vocês, da aula nota 10, ele traz algumas propostas de planejamento e ele fala principalmente que quando a gente envolve os estudantes nesse processo de aprendizado, a gente tem uma otimização de tempo da nossa aula, tá? E a gente tem um engajamento maior desses estudantes. Então, vocês vão ver ao longo da formação de hoje que eu trouxe uma proposta de planejamento para uso dos 50 minutos da minha aula. Então, tempo a tempo, eu tenho uma ação, uma atividade a ser desenvolvida dentro daquela aula. E os meus alunos são lembrados e acionados e sinalizados a todo momento sobre esse tempo, tá? Para isso, de fato, acontecer, eu preciso de um bom planejamento. Então, eu trago aqui umas propostas para vocês de planejamento. Então, eu tenho aqui um plano de aula, né, onde eu coloco a identificação do professor, o assunto que vai ser trabalhado, qual é a turma, né, que eu estou envolvendo aqui, que eu estou dando foco nesse trabalho.
Pensando, obviamente, que não é o mesmo plano de aula para todas as turmas, isso pode acontecer ou não, né? Depende do quê? Daquilo que eu observei inicialmente, da avaliação diagnóstica que eu fiz, do perfil da minha turma. Então, eu acredito que todas as turmas não sejam iguais, cada uma delas tenha tal qual a sua necessidade. Então, é importante a gente fazer essa adequação, levar isso em consideração, tá? A habilidade que vai ser trabalhada, né? E qual vai ser a avaliação final e o feedback. Então, aqui a gente vai entender isso ao longo do processo. Esse planejamento é para mim, professor, tá? Então, para eu analisar sobre a minha proposta de aula e a minha prática reflexiva. Então, eu vou colocar o tempo em que essa aula vai acontecer. Então, do minuto 0 ao minuto 50, quais são as atividades que vão acontecer, né? E quem vai estar liderando essa atividade, o professor ou o aluno? Então, vejam aí que a gente tem propostas, né, tanto para um quanto para outro. A gente tem os protagonistas ao longo dessa aula, ao longo desses 50 minutos, o autor principal, né, o ator principal desse processo, ele vai mudando. Ora é professor, ora é aluno, tá? Então, isso é importante a gente ter sempre em mente, que dentro dessa proposta trazida pela BNCC, pelo Currículo Paulista, o aluno é o protagonista. Mas, Thaís, a todo momento o aluno vai ser o centro do aprendizado? Eu vou deixar de dar o meu conteúdo? Eu vou deixar de trabalhar com aula expositiva? Não. Você tem sim a necessidade de aulas expositivas, né? Mas você tem principalmente, né, e agora documentado, a necessidade de aulas onde o aluno ele seja estimulado a participar, que ele não só receba, mas que ele desenvolva, né? Porque se a gente pensar em desenvolvimento de competência, você tem que colocar aquele indivíduo para realizar algo, para que ele desenvolva então tal competência que você espera. Como que eu vou desenvolver uma competência que trata sobre relações, né? Que trata sobre respeito, se eu não possibilito que meu aluno desenvolva algo relacionado a isso, né? Eu só fale sobre isso. Como que eu vou saber se ele está aprendendo, desenvolvendo de fato aquilo, exercendo de fato aquilo ou não, tá? Então, isso é importante. Então, planejei essa minha aula no tempo, as atividades e quem vai fazer o quê. Pode até só marcar um X aqui, né? Aí, no final da aula, eu vou analisar o que foi ok, né? O que deu certo nessa proposta que foi trabalhada. Então, parabéns por... eu consegui colocar o Guilherme e o Alex para trabalharem juntos, coisa que antes era muito difícil. Eles se envolveram muito bem nessa proposta de atividade, então eles trabalham bem em equipe, em atividades de liderança, mas sozinhos não. Então, esse é um ponto de atenção, né, que eu posso dar continuidade. Tá? Então, sempre pensar, a turma gostou muito de atividades de elaboração de jogos. Posso priorizar isso em umas próximas, posso trazer essa proposta com uma outra frequência. Enfim, a gente vai testando coisas, né? E o que eu tenho para melhorar? Então, nossa, eu trouxe uma proposta, uma dinâmica que não deu certo, essa aula foi 50 minutos de aula expositiva, a turma se distraiu, não ficou engajada, tenho que melhorar nesse ponto. Não posso só trabalhar a aula expositiva. Então, fazer essa análise ao longo dessa aula é importante. Então, esse planejamento permite isso, tá? E vejam que não é um planejamento elaborado, né? Um planejamento simples que você consegue fazer rápido, tá? Tem essa outra proposta, né? Então, o processo do planejamento. Então, o início da aula, logo após o início, enquanto os alunos trabalham, próximo ao final da aula e o fim da aula. São os tempos que eu tenho ali. Aqui, enquanto no primeiro eu posso colocar os tempos em minutos de fato, aqui eu tenho grupos de tempos, tá? Por que é importante você determinar tempo, né? Dentro de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Porque você condiciona o seu grupo para aquele envolvimento. Então, você pode até, uma das técnicas que está no livro, que é legal fazer essa experiência, porque as crianças adoram serem desafiadas, e eu acho que isso
é válido a tentativa, façam a experiência e depois me contem o que vocês acharam, né? Qual foi o feedback que vocês tiveram disso. Cronometrem, de fato, essas ações na aula. Coloque o despertador no celular e fala, olha pessoal, temos então aí 3 minutos para a chamada, vamos lá? Pessoal, agora 5 minutos para atividade. Ó, já apitou, quem terminou, quem não terminou. Então, talvez isso seja interessante, não com uma frequência, né? Obviamente em todas as aulas, em todos os momentos, mas que isso aconteça para que a gente possa trazer a questão do aluno para a gestão do próprio tempo, né? Para que ele entenda que ele precise ter aquele tempo previsto para realizar aquela atividade, porque senão ele vai ficar para trás dentro daquela aula proposta. Então, é interessante essa ideia. Então, retomando aqui para esse planejamento. Então, é uma tabela simples, né, onde eu tenho os blocos dos períodos daquela aula de 50 minutos, tá? E pensar o que eu vou estar fazendo e o que meu aluno vai estar fazendo ao longo dessa aula, tá? Então, no início da aula, eu faço a chamada. O que meus alunos vão estar fazendo enquanto eu faço a chamada? Eles vão estar organizando o material, vão estar separando uma tarefa para fazer uma correção coletiva, eles vão só responder a chamada e vão poder ficar conversando livremente. Então, assim, pensar a todo momento da aula para que esse estudante ele não fique ocioso, né, mas que ele tenha as atividades, ações a serem desenvolvidas. E a proposta que eu trago é justamente essa, tá? Então, a gente vai ver como isso é possível. E um outro modelo de planejamento, e esse eu acho bem legal porque ele é bem completo, e é o plano de aula de 5 minutos, tá? Depois esse material ele vai em PDF, vai em arquivo aí para vocês poderem utilizar para o desdobramento. E aí vocês vão poder escolher qual desses recursos apresentados hoje você vai querer usar, tá? Então aqui eu tenho um quadro geral, eu apresento uma ideia geral do que seria essa aula, tá? O objetivo principal dessa aula, então é importante que eu tenha esse objetivo. Qual vai ser a atividade de engajamento desses meus estudantes, né? Então, o que vai ser o start para que aquele objetivo planejado ele seja atingido, tá? Então, pode ser uma atividade simples, pode ser um processo mais complexo, enfim, vocês vão pensar aí dentro do plano de vocês. E o que dessa aula, desse conteúdo a ser desenvolvido, porque a gente não pode, obviamente, deixar o conteúdo de lado, porque ele é a base aí do processo de aprendizagem, só que atrelado a ele você tem que priorizar o desenvolvimento de competências e habilidades, mas o conteúdo ele é a base do conhecimento, né? Então, o que vai ficar gravado disso? Qual é o meu objetivo aqui, né? E como isso vai ficar gravado para os meus estudantes? E aí pensar, então, nessa avaliação formativa. Então, como eles serão avaliados? Propostas de atividades, exercício, apresentação de um seminário, apresentação de uma atividade final, enfim, vocês vão pensar, tá? As estratégias de diferenciação. Então, dentro daquele grupo, então veja aí que aqui eu tenho a identificação do perfil da turma bem detalhado. Então, dentro daquele grupo, eu tenho alunos de educação especial, eu tenho alunos com níveis cognitivos, vamos colocar assim, diferentes, né? Então, eu consigo fazer esses agrupamentos dentro dessa proposta de atividade que eu vou trazer. Então, como que eu posso usar esse perfil dessa turma a favor do aprendizado? E é aqui nesse quadrinho que essa informação vai, tá? Aí aqui, esse de baixo, eu tenho as etapas. Então, o que o professor, né, vai estar fazendo? Então, é o professor ou é o estudante ou é o aluno que vai estar conduzindo esse primeiro episódio do aprendizado? Depois aqui, o que o professor ou o aluno vai estar fazendo? E assim por diante, dentro desses módulos, né, da aula, tá? Dos 50 minutos. E as palavras-chave que serão trabalhadas dentro dessa proposta de aula. É importante que o objetivo, o processo avaliativo, a intenção daquela aula seja apresentada para o estudante. Quando a gente começou a nossa reunião hoje, o que eu fiz para vocês? Apresentei o que a gente estava fazendo, retomando alguns conceitos, retomando um conhecimento que já foi trabalhado, né? E trazendo o objetivo dessa nossa reunião hoje, dessa nossa formação dessa semana.
Então, o que a gente está fazendo aqui? Colocando em prática os conhecimentos que nós já tivemos. Estou trazendo para vocês uma possibilidade prática de como avaliar esses estudantes, tá? Então, ao final dessa aula de hoje, eu quero que vocês sejam capazes de fazer um planejamento de aula que seja avaliativo do início ao fim, tá? Então, essa é a nossa proposta de aula. Então, é importante que você saiba onde você está, qual caminho você está percorrendo e onde você vai chegar. Se você se sente mais tranquilo em relação ao seu processo de aprendizado sabendo disso, imagine o seu estudante que está nesse processo de construção da autonomia, do engajamento, do protagonismo e dessa gestão de tempo, dessa gestão de aprendizado, né? Então, é nesse sentido, tá? Dentro de toda essa proposta de planejamento, a gente viu que a gente está avaliando, está refletindo sobre as práticas, sejam elas as práticas pedagógicas, né, dentro do processo de ensino, quanto as práticas de aprendizagem, onde eu estou avaliando o aprendizado desse meu estudante, tá? Então, como o Freire coloca, é importante, né, pensando criticamente a prática de hoje ou a de ontem, que a gente melhora a próxima prática. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho um novo documento, que já foi previsto na Constituição de 88, a BNCC já era prevista há muito tempo, só que ela foi, né, realizada, ela foi elaborada, né, agora, recentemente, e a partir dela nós temos, então, o Currículo Paulista. Então, eu tenho um novo documento que traz uma nova orientação, que traz uma nova proposta, digamos assim, né? Não é nova porque já estava previsto em currículos anteriores, em documentos anteriores, LDB e tudo mais, porém mais elaborada, mais clara. Como que eu vou trabalhar com esse documento? Com práticas antigas, né? Digamos assim, com práticas repetitivas, que eu tenho visto que não tem dado resultado. Então, eu preciso parar, refletir e mudar, né? Eu preciso também inovar, né? E a gente vai ver o porquê é necessário inovar. Aguardem que tem muita coisa boa vindo por aí. Então, pensando na nossa prática reflexiva, na nossa prática, né, pedagógica, a gente tem que pensar, fazer essa reflexão. Então, o que tem de bem feito naquela minha proposta de aula e o que eu preciso melhorar. Então, lembra da primeira proposta de planejamento, que isso vinha no rodapé do planejamento? Eu posso também fazer esse quadro aula a aula, semana a semana, turma a turma, enfim, fica a critério, né, a seu critério, fazer essa análise. Então, leia a sua tabela, faça esse exercício, né? Leia a sua tabela, reflita no porquê você precisa melhorar nesses aspectos listados e organize a coluna preciso melhorar em nível de praticidade. Então, às vezes a gente precisa melhorar alguma questão técnica que envolva o uso de um recurso digital, um recurso tecnológico, isso não é possível ser feito sozinho. Traga essa proposta para o seu coordenador, traga essa proposta para o seu Protec para que isso seja pensado numa formação coletiva, no momento de estudo aí da equipe da sua unidade escolar, tá? Então, reflitam sobre isso. Pensem que essa prática reflexiva, ela não é só sua, mas ela é também do grupo, né? O grupo precisa estar envolvido nessa proposta diferenciada, que é trazida por esses documentos norteadores, para então atingir o objetivo comum, que é o aprendizado desses estudantes. A gente está com tanta coisa nova acontecendo, a gente tem Inova, a gente tem o Conviva, a gente tem o novo ensino médio, a gente tem aí os novos itinerários, a gente tem uma quantidade muito grande de inovações. Então, nada mais justo do que a gente também, né, entrar nessa inovação e repensar as nossas práticas, as nossas ações, para atender a essa questão legal que são esses documentos norteadores. Tá? Então, é importante que a gente faça registro e analise, né, essas práticas. Então, se eu consigo analisar o que está acontecendo, sabendo o que deu certo e o que não deu certo, eu tenho resultados efetivos, eu tenho os melhores resultados, né? O que são essas avaliações externas? Ela tem lá os seus pontos negativos?
Pode ser que sim, né? Temos alguns pontos negativos ali nesse processo de avaliação externa. Só que também nós temos pontos positivos. Por quê? Porque ela permite com que a gente veja, né, o fator preocupante e a gente tem um ponto de partida para pensar na ação da nossa unidade escolar dentro da nossa realidade, né? Então, ele é algo mais genérico, mais generalizado, mas a gente pode sim conduzir esse resultado para algo mais específico, tá? Então, fazer registro e analisar a prática permite saber o que deu certo e o que não foi bom e pensar nos motivos que levaram àquele resultado. Então, fazer essa análise, por que não deu certo e o que eu posso melhorar? Então, vejam que a prática ela pode ser desde uma aula, né, pensada numa única aula, num grupo de aulas, dentro de um bimestre, dentro de um semestre e ao longo do ano. Então, lembrem-se que essa formação de hoje, dessa semana, ela vai ser trabalhada dentro desse mês, né, dentro dessa proposta, mas que isso seja também ponto de partida para vocês no planejamento para o ano que vem, que vocês pensem nessas ações também para o ano que vem, nessas propostas, né, de avaliações, de novas formas de planejar para o ano que vem principalmente, porque aqui a gente já está quase aí no final do ano letivo, a gente está com outras tantas coisas acontecendo, mas que é importante que esse planejamento ele seja contínuo, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que é importante a gente pensar nessas mudanças, nessas novas propostas, né? Porque tudo está novo. Então, não só o nosso documento norteador ele foi alterado, ele foi modificado, né? Como o nosso currículo, como a nossa grade curricular, digamos assim, né? E as propostas de componente, de atividades, de material. Por quê? A Dell Technologies ela fez uma pesquisa e chegou-se ao resultado de que 85% das profissões que serão exercidas ainda não foram inventadas. Então vejam que a sociedade ela vai mudando ao longo do período, né? E isso é natural do ser humano. Então é importante que a escola também mude de acordo com a necessidade da sociedade, né? Então a gente tem aí um perfil de aluno hoje totalmente diferente, né? Se a gente der um Google lá, o perfil do estudante do século XXI, vocês vão ver que são coisas totalmente diferentes do que a gente estava habituado antes, do que como nós fomos formados, as práticas que nós reproduzimos hoje, ela não atende à necessidade desses adolescentes, né? Então, tanto que se a gente vê lá dentro das competências gerais da BNCC, a competência 5, que trata sobre a questão digital, ela não existia antes e hoje o digital está super presente na nossa formação, no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. Por que não trazer isso para a sala de aula? Tá? Então, refletir sobre isso é importante. Tá? Então, a escola ela tem esse papel, instruir esse estudante para esse novo panorama. E quais são as ferramentas que a escola tem para essa instrução? Então, nós temos aí a BNCC, o Currículo Paulista, nós temos o Inova com os novos componentes curriculares, né? Então, temos aí projeto de vida, eletiva, tecnologia, tudo atendendo a proposta, né, para o desenvolvimento de competências e habilidades trazidas pela BNCC. A gente tem o novo ensino médio, temos aí as PEIs, né? O ano que vem a gente vai ter mais escolas dentro desse programa e a gente sabe que a dinâmica das PEIs, as tutorias, os clubes juvenis, essa autonomia que o estudante tem, esse engajamento, permite um maior engajamento dos estudantes. Então, trazer alguns conceitos da PEI para a nossa realidade do regular é possível. Como? Trabalhando o socioemocional, né? Principalmente. Então, a gente envolver toda essa teoria que a gente tem, né, para a nossa prática. Então, quando a gente abarca tudo isso que os nossos materiais trazem, que a nossa rede traz, a gente está fazendo o quê? A gente está trabalhando com a metacognição. O que é a metacognição? É o estudante saber o que ele está aprendendo, ele ter conhecimento do conhecimento que está sendo adquirido. Tá? Então, como que isso é trabalhado? Primeiro,
o estudante ele tem um autoconhecimento, ele sabe quais são os atributos pessoais dele, ele sabe gerir, né? Ou pelo menos pensar numa gestão, né, do perfil dele, né, de como ele aprende, o que é mais fácil para ele, o que é mais difícil, se ele aprende num ambiente mais silencioso, se ele gosta, né, de receber estímulos para esse aprendizado, se ele precisa trabalhar em grupo para aprender, então ele consegue identificar isso. E onde a gente tem essa identificação? No projeto de vida, no desenvolvimento de eletivas, no apoio do Conviva. Então veja que a gente tem uma rede de apoio para o desenvolvimento metacognitivo desses estudantes e a gente tem que saber explorar isso, tá? O aluno se conhecendo, né, sabendo como o aprendizado dele acontece, ao receber um desafio, ao receber uma proposta de atividade, ele vai conseguir identificar as características daquelas tarefas. Então, se é uma tarefa difícil, se é uma tarefa fácil, se é de longo prazo, se é de curto prazo, ele vai conseguir identificar quais são os temas que estão sendo trabalhados ali. Então, ele vai ativar os conhecimentos prévios dele, tá? Para a partir disso, então, ele conseguir definir quais são as estratégias de aprendizagem que ele precisa utilizar para desenvolver aquela proposta de atividade. E o professor, sendo o mentor, o tutor desse processo, o orientador desse processo de aprendizagem, ele vai fornecer um feedback para esse estudante e também o próprio estudante vai ter a oportunidade de fazer uma autoavaliação do seu processo de aprendizagem. Então veja aí a prática reflexiva, não só do professor, né, que a gente comentou lá no começo, mas aqui a importância dela estar presente no processo do estudante, de cada um deles, para que então seja corrigida essa rota, né, para que ele possa fazer essas correções e esse processo de aprendizado ele aconteça. E vejam que esse conceito da metacognição, ela não é algo novo, né? Lá em 1970 ela já foi citada pelo John Flavel como o conhecimento sobre o próprio conhecimento. Porém, né, há mais tempo ainda, Sócrates já dizia, só sei que nada sei. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que eu estou em constante formação, em constante aprendizado. O que a gente está fazendo hoje aqui? A gente está aprendendo. Para eu poder compartilhar esse aprendizado com vocês, eu aprendi. Né? Então, vejam que é algo contínuo. E ao passo que eu estou ensinando, eu também estou aprendendo. Né? Então, vejam que a gente nunca deixa de aprender. Então, só sabemos que nada sabemos e temos que continuar aprendendo sempre. Né? E como que eu vou estimular esse aprendizado nos meus estudantes? Primeiro, eu tenho que mostrar para ele, identificar para ele qual é esse processo de aprendizagem que ele vai percorrer, tá? Então, apresentar para ele o meu plano de aula, não fisicamente, né, aquele plano que foi apresentado para vocês, mas mostrar para ele, olha, na nossa aula de hoje vamos aprender tal coisa, com tal objetivo, e vocês serão avaliados dessa forma. Né? Então, identificar para ele qual vai ser o caminho daquele dia, qual vai ser o trajeto a ser percorrido naquele dia de aula. Então, quais são os objetivos? Como ele vai ser avaliado? Quando o meu aluno, quando o meu estudante ele tem essa identificação, quando ele se torna participante desse processo, eu tenho o desenvolvimento do engajamento desse meu estudante. Eu tenho, né, e isso são estudos que trazem, são pesquisas que trazem esse resultado, tem valores numéricos sobre isso, e depois vocês podem buscar, né, informações sobre. Você envolver o estudante no processo dele, ele tem um maior engajamento, ele tem um melhor resultado. Então, não só receber informações, mas criar, né, buscar informações, produzir informações, isso faz com que o aprendizado aconteça, tá? E aí a gente já tinha, né, o Glasser falando sobre isso, tá? Então, quando a gente pensa em métodos passivos de aprendizagem, o aprendizado ele é pequeno. A gente precisa atrelar métodos passivos com métodos ativos para que esse aprendizado ele seja efetivo. Então, quando eu penso nesse meu grupo, nesses meus estudantes, que ele só vai escutar e ver, né? Então, se eu vou trabalhar só com aula expositiva e leitura de texto, eu tenho aí 50% do aprendizado
acontecendo. Agora, se ao passo, ao longo desse processo, eu tenho, além dessas aulas expositivas, eu tenho aulas que estimulem discussões, que estimulem o desenvolvimento de práticas, né? Que os meus estudantes eles possam elaborar algo, estruturar, definir, enfim, que eles possam explicar algo, né? Que eu tenho um maior envolvimento deles, eu tenho aí 95% de aprendizado acontecendo. Então vejam que eu não deixo de dar a minha aula expositiva, mas que a partir dela várias outras coisas acontecem. Eu preciso sim trabalhar o conteúdo, eu preciso sim trabalhar os termos técnicos, só que a partir dele eu consigo desenvolver práticas, eu consigo desenvolver o aprendizado mais ativo, tá? Por isso, né, que a gente tanto tem ouvido falar a palavra aí da moda agora, que são as metodologias ativas. O que é isso? Nada mais é do que colocar o meu estudante para fazer aquilo que, de fato, eu quero que ele aprenda, né? Então, como que eu posso otimizar esse processo de avaliação? Então, essa avaliação ela tem que ser contínua. Como essa avaliação é contínua? Quando eu trabalho com práticas pedagógicas personalizadas. Essas práticas pedagógicas personalizadas, ela está relacionada às características da turma que a gente conversou lá no início, quando eu penso no planejamento, quando eu penso na minha avaliação diagnóstica, tá? O trabalho em grupo é super interessante, é muito legal para otimizar uma avaliação, por quê? Porque eu estou desenvolvendo o socioemocional, eu estou desenvolvendo competências nos meus estudantes, tá? Então eu estou desenvolvendo o pensamento crítico, a criatividade, a inovação. Quando eu trago propostas de jogos e dinâmicas, eu também estou desenvolvendo algumas competências e questões socioemocionais. Quando esses estudantes eles são estimulados a trabalhar com estratégias ou pensar em estratégias para resolver problemas. Quando eles são estimulados à liderança, né? E aí nem todos são líderes, mas eu consigo identificar o perfil de cada um deles quando eles estão sendo estimulados a serem colaborativos. Então veja que a avaliação ela não é algo que está restrita a um papel, a uma prova, mas que ela é algo contínuo, presente, tá? Pensando nisso tudo, vamos ver como colocar em prática, então, esses processos avaliativos, né? Então, como pensar o antes, durante e o depois, pensando na minha prática reflexiva, na prática, né, na minha prática pedagógica ali, do como eu, professor, estou atuando, como o meu aluno está atuando ao longo desse processo de aula e ainda vou mostrar para vocês o planejamento. Então, vejam que tudo que a gente discutiu até agora vai estar presente nessa proposta de aula que foi elaborada, tá? Lembrando, sou da área de ciências, então, para o meu conforto, digamos assim, né? Eu escolhi, obviamente, uma habilidade de ciências para trazer essa proposta para vocês, mas vejam a essência da ideia e não o conteúdo que está sendo abordado aqui, tá? Para vocês poderem aplicar dentro da área de vocês, do componente de vocês, tá? Então, eu parti de uma habilidade do 5º ano, que está lá no currículo paulista, que seria organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares, nutrientes e calorias, e nas necessidades individuais, atividades realizadas, a idade, sexo, né, para a manutenção da saúde. Então veja que aqui é uma habilidade, né, específica sobre grupos alimentares, que mudando o ciclo, lá no 6º ano ele pode ser trabalhado na habilidade sobre célula como no conteúdo de célula comunidade da vida e níveis de organização, na habilidade que traz concluir com base na análise de ilustrações ou modelos que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Por que essa relação? A gente vai ver ao longo aí, a gente vai estar trabalhando com nutrientes, mas que esses nutrientes eles têm uma importância muito grande para o organismo. Então, como que esses nutrientes que estão dentro do organismo, eles vão ser aproveitados por ele, né? E aí, por isso, a relação entre uma habilidade e outra. Então, vejam que o próprio documento norteador, ele traz
essa continuidade, né, essa relação entre um ciclo e outro. Então é importante, pensando aí na questão do engajamento e do desenvolvimento da autonomia dos estudantes, que os professores do ensino fundamental tenham conhecimento do que está acontecendo no médio, para que esse caminho ele seja mais leve, né? Para que o estudante ele chegue lá no ensino médio, por exemplo, para fazer a escolha dos itinerários dele, ele tenha consciência do processo que ele vai estar percorrendo, tá? Tem até um curso muito interessante que está acontecendo na EFAP, que é sobre o currículo em ação, e que ele fala sobre essa dinâmica das mudanças do ciclo, tanto do fundamental, né, dos anos iniciais para os anos finais e dos anos finais para o ensino médio, e da importância desse trajeto, a importância do projeto de vida, das eletivas, aí para preparar esse estudante para os itinerários do ensino médio, tá? Então, quem ainda não fez esse curso, fica atento aí, provavelmente vai abrir a segunda edição, façam, recomendo, é muito legal, muito interessante. Eles trazem muitas coisas sobre avaliação, tá? Que vão apoiar muito mesmo o trabalho de vocês, vale muito a pena. Então, retomando, estou partindo, né, dessas habilidades, desse conjunto de habilidades para essa proposta de aula que eu trouxe, tá? Pensando que para esse planejamento, eu já tive uma aula anterior de aula expositiva. Então, meus estudantes já sabem alguns conceitos, já trabalhei com a minha turma alguns conceitos, e aqui a gente vai estar desenvolvendo atividades avaliativas ao longo da aula, para eu ver se esses conceitos eles foram aprendidos ou não, onde eles têm dificuldade, o que eu preciso retomar, o que eu posso dar continuidade, o que eu posso aprofundar, tá? Então, essa é a proposta. Então, aqui é o meu planejamento. Então, vejam que para cada ação da minha aula, eu tenho tempo que eu vou destinar para aquela atividade, tá? Então, eu tenho primeiro uma atividade iniciadora, né? Uma atividade start, 10 minutos cronometrado no relógio, para que eles façam essa atividade. Porque depois dos próximos 10 minutos, os 5 minutos vai ser uma tarefa de pré-aprendizagem, mais o feedback que eu vou oferecer. Depois, nos próximos 6 minutos, vejam que a liderança aqui é o professor. Então, as duas primeiras propostas, o estudante está fazendo sozinho. A próxima, eu estou conduzindo essa atividade, tá? Então, vejam que os atores, eles vão mudando ao longo do meu planejamento. Depois, eu tenho os próximos 4 minutos, uma atividade de caça ao tesouro. Então, os meus alunos estão sendo desafiados, né? Uma tarefa de verificação, tá? Então, depois, os 2 minutos é uma tarefa de verificação. Então, o estudante é o ponto principal aqui. Aí, eu tenho, nos próximos 15 minutos, veja que é um tempo um pouco maior. Por quê? Porque é uma atividade principal. É aquela atividade que eu estou avaliando se ele aprendeu a aula expositiva, se ele teve esse start inicial e se ele está preparado para dar continuidade a essa aula, tá? Então, vejam que é uma atividade importante aqui. Depois, eu tenho os próximos 3 minutos uma discussão. Os 5 minutos seguintes, a aplicação desse conhecimento. E os últimos 5 minutos, uma discussão, um debate sobre como foi essa proposta de aula, tá? Então, enquanto eu faço a chamada, eu deixo lá 3 questões. Vou tirar a câmera aqui só para a gente poder enxergar melhor. 3 questões para os meus estudantes responderem. Então, vejam que as cores, elas também estão relacionadas a desafios. Então, eu tenho uma questão mais simples, uma mediana e uma mais complexa. Dentro daqueles 10 minutos que eu estou fazendo a chamada, esses meus estudantes estarão fazendo essa atividade. Então, vejam que a sala não vai estar tumultuosa, a gente espera, né? Que a sala não esteja tumultuosa, que eles não fiquem ociosos. Então, se eu tenho uma ação a ser desenvolvida, ele se ocupa enquanto eu faço a minha atividade, que é a chamada, ele vai fazendo essa atividade, que é responder essas questões. Então, no caderno, responda a pergunta: o que queremos dizer com dieta? Discuta com a pessoa. Ok, ele fez essa questão. Terminada essa, ele pode partir para a segunda atividade. Discuta com a pessoa ao seu lado o que significa
para os alimentos ter cores específicas? E por que seria bom ter cores diferentes em um prato? Aí, finalizou essa atividade? Ok. Ele vai partir para outra que é mais desafiadora. Criar um mini mapa mental intitulado Tipos de Nutrientes. E em torno do título ele listar o máximo de nutrientes que ele puder. Então veja que aí já é um desafio maior, tá? Então ele vai ter que mobilizar todos os conhecimentos que foram adquiridos na aula expositiva anterior para que ele traga aqui. E ele não vai estar mobilizando só o conhecimento dele, porque quando ele discute com o colega do lado, quando ele compartilha, ele vai estar aprendendo também. Então ele vai poder retomar algo que ele não tinha se atentado antes, tá? Então, apresento o objetivo dessa aula para minha turma. Então, nessa aula hoje, galerinha, eu quero que vocês descrevam os componentes de uma dieta saudável e explique o papel de cada grupo de alimentos no corpo, tá? Vejam que isso está atrelado à proposta da habilidade que eu parti, certo? Então, meu aluno sabe o que ele vai fazer do começo ao fim dessa aula. Então, a próxima atividade. Pense, pareie e compartilhe. Qual é a proposta dessa atividade? Para que ele reflita sobre esses questionamentos que eu coloquei, por que comemos e o que recebemos da comida. Ele vai parear, então ele vai se juntar com um coleguinha do lado, ou de trás, ou da frente, fica aí a proposta, e vai compartilhar essas questões. Não precisa anotar nada, só compartilhar. Porque aí depois a gente vai ter esse feedback. Né? Então, a turma, a gente vai indo perguntando, e aí, por que a gente come então, pessoal? O que a gente recebe desses alimentos? Como é? Então, a gente faz esses 5 minutos, pense, pareie, compartilhe, e os 5 minutos do feedback. E aí entra, então, a atividade que é liderada pelo professor. Eu apresento essa imagem, isso pode ser impresso, isso pode ser no data show, isso pode ser na sala de multimídia. Então, veja que o planejamento da sua aula é importante. Quais recursos você vai utilizar para desenvolver essas atividades, fica a seu critério, tá? Então, eu apresento para eles e lanço o questionamento. O que tem nessa barra de chocolate, nesse sneaker? O que eu vejo aí? E o que eu não vejo, mas que está presente, né? Pensando nos nutrientes. Então, tem essa discussão. Após essa discussão, tem essa atividade de verificação, que é o quê? Para ele identificar no rótulo do chocolate, né, desse sneaker, o que é encontrado, quais são os nutrientes que são encontrados nessa barra. Então, ele vai identificar que calorias é aquilo que fornece energia, que essa gordura está relacionada aos lipídios, que os carboidratos são os açúcares, que ele tem proteína e que essas vitaminas, o cálcio e o ferro são as vitaminas e os minerais. Então ele consegue identificar os nutrientes que foram apresentados para ele numa aula expositiva e ele consegue identificar aqui. Então por isso é uma atividade de verificação, uma atividade curta, rápida, mas que eu estou avaliando o conhecimento do meu estudante. Olha só que legal, né? Tudo isso dentro de um bom planejamento. Tenho então a próxima proposta de atividade que é a caça ao tesouro. Então eu coloco lá na lousa, né? Falo, olha, vocês vão fazer agora uma caça ao tesouro, vocês têm tantos minutos para essa atividade, distribuo ao longo da sala, né? Dentro do espaço da sala ou dentro de um outro espaço determinado na escola que você queira usar, com alguns cards, né, que vão ser utilizados para essa caça ao tesouro, para que ele faça o registro nessa tabela. Então, você vai colocar lá na lousa essa tabela, né, enumere lá o nutriente, a função e a fonte alimentar. E aí, eu posso ainda trazer mais uma orientação para esse meu estudante. Veja aí a questão do engajamento, da autonomia, do desenvolvimento, né, de algumas competências. Para que ele possa produzir essa tabela, o que ele tem que fazer? Ele tem que usar uma régua, ele vai ter que determinar a medida para a coluna em centímetros, ele vai usar a linha do caderno como linha da tabela e ele vai ter 3 colunas e 8 linhas, sendo a primeira para os títulos. Então vejam que aí é uma gestão da aprendizagem dele. Eu estou orientando como fazer, né, produzir um recurso para ele próprio muito bem feito. Então pense aí que é um aluno de 6º ano, que ele está nesse processo de transição. E tem até alunos de ensino médio que a gente precisa dar esse comando, tá? E
temos também a proposta do desafio. Vou fechar aqui para a gente enxergar. O desafio é para que eles respondam em frases completas. Então, definir o que são nutrientes, descrever a função dos carboidratos, descrever 2 funções das proteínas e listar 4 maneiras que você pode perder água no corpo. Então, se ele terminou essa proposta dessa atividade antes do tempo previsto, você pode acionar um desafio para que ele desenvolva. Então vejam, lembra daquele planejamento dos 5 minutos? Que eu tenho lá um quadrinho sobre o perfil da turma? Então vejam como é importante a gente identificar o perfil da nossa turma, porque se eu tenho estudantes que estão um pouquinho além, né, dentro daquele processo cognitivo, dentro daqueles níveis, eu consigo estimular esse aprendizado, eu consigo pensar em agrupamentos para que eles possam estimular ainda outros colegas, enfim. Tudo isso dentro de um bom planejamento de aula, tá? Então, esses seriam os cards que ficariam, né, escondidos para caça ao tesouro, tá? Então, para eles identificarem, né, os nutrientes, a fonte e tudo mais, tá? Então, esses cards ficariam dispostos lá para que eles possam buscar. E a próxima atividade proposta. Então, aqui é para que ele busque, né, o que são essas palavras que estão aqui embaixo. Então, quais são os 7 nutrientes que seu corpo precisa? Então, ele tem que decifrar essas palavras. Decifrou essas palavras dentro do tempo previsto? Tem um desafio, então, para você. Descreva a função de cada um desses nutrientes. Né? Então, veja que meu estudante não está ocioso em tempo algum dessa aula, tá? Ai, nossa, Thaís, mas que aula maçante. Todas as atividades você está falando sempre dos mesmos nutrientes? Sim, esse é o objetivo da minha aula. Eu quero que ele reconheça esses nutrientes e saiba da importância deles. Então, né, os professores da matemática aí, não é na repetição que a gente, no fazer, que a gente cria essa conscientização e cria essa consciência. Então, aqui eu estou trazendo diferentes estímulos abarcando o mesmo conteúdo para que o meu aluno aprenda. Então, ele está repetindo esses conceitos, mas com ativações diferentes aí, com estímulos diferenciados. Então, eu atendo também os diferentes perfis de aprendizado, seja num jogo, seja numa dinâmica, seja num desafio, seja numa coisa mais técnica, onde eles têm que descrever. Então, veja que a questão da taxonomia de Bloom, ela está presente a todo momento aqui. Tá? Eu consigo identificar o descrever, o identificar, o analisar, o citar, tá? E aí eu venho então para a atividade principal, certo? Então é onde ele vai ver, né? Onde a gente vai discutir sobre a importância dos rótulos. Então é apresentado lá o rótulo de alguns alimentos e eu peço para que ele faça essa atividade. Como que eu decido qual cereal é o mais saudável? Por que você acha que os rótulos dos alimentos eles são tão importantes? Então veja que é uma atividade mais complexa e mais personalizada, que vai depender do entendimento que ele teve daquele conhecimento, daquela teoria, daquele conceito e como ele vai descrever aquele conceito adquirido. Então, por isso é uma atividade principal, porque eu estou avaliando o aprendizado dele dentro daquele conteúdo em específico, com as palavras dele, não só na identificação, não só na citação de algo, mas que ele vai ter que elaborar um mini argumento para defender aquela ideia que ele trouxe, tá? Então ele vai comparar, então para responder essa questão que foi trazida, ele vai comparar 3 diferentes cereais matinais, usando o rótulo do alimento. Ele vai ter que registrar a quantidade de nutrientes por 100 gramas de cereal, identificando de onde eles vêm. Ele vai ter que circular um valor mais alto para cada um dos nutrientes na tabela e responder a questão: qual é mais saudável e por quê? Então veja que atividade mais complexa e por isso é uma atividade principal, tá? Opa. E aqui a aplicabilidade desse conhecimento. Então, descrever pelo menos 3 funções do lipídio no corpo e explicar o que significa uma dieta balanceada, dando exemplos de alimentos contidos nessa dieta, tá? Aqui só o que seria a resposta, né?
E partindo então, caminhando então para o término dessa aula. Fazer essa retomada com os estudantes. Então, o que a gente aprendeu nessa aula hoje, turma? Que existem 6 tipos de nutrientes que o nosso corpo precisa: carboidrato e lipídio. Qual é a função dele? Fornecer energia. As proteínas, quais as funções das proteínas? Ela é utilizada para o crescimento e reparo, né, das células, do organismo. As vitaminas e os minerais, que vão auxiliar, né, numa manutenção mais saudável do nosso organismo. E as fibras, que vão auxiliar na absorção de nutrientes quando passado pelo nosso intestino. E a água, que ela é necessária para todas as células e para os fluidos corporais. E que uma dieta balanceada, ela contém todos os nutrientes na quantidade certa para aquele estilo de vida adequado. Fiz essa retomada? Faço um fechamento dessa aula. Pessoal, agora, em silêncio, no caderninho de vocês, vocês vão responder essas 4 questões. O que eu aprendi hoje? O que eu achei fácil? O que eu achei difícil? E o que eu ainda quero saber? Vejam aí uma prática reflexiva do processo de aprendizagem, uma autoavaliação. Então, vejam que a minha aula ela foi avaliativa desde o início ao fim. Tá? Então, essa proposta, ela aconteceu. Então, agora, eu trago essa proposta para vocês, né, fazerem essa reflexão, fazerem essa dinâmica e pensarem, né, numa proposta de aula de vocês. Então, vocês em grupo, por área ou por componente, vocês vão assistir esse vídeo, tá, que eu trago de sugestão aqui, que é um vídeo que traz sobre a questão da avaliação diagnóstica, avaliação formativa e somativa alinhada à BNCC. Tá? Então, como esse documento traz esses conceitos, terminou de ver esse vídeo, vocês vão escolher uma habilidade fragilizada e vão planejar, com o apoio dos materiais que foram apresentados hoje, uma aula diferenciada, tá? Que contemple a avaliação dentro desse planejamento. Tá? Então, não esquecer de priorizar esse processo avaliativo ao longo do planejamento elaborado, certo? E eu queria apresentar para vocês também esse guia de ação avaliativa. Então, aqui nesse slide de referência, o PDF vai para o coordenador de vocês, e depois vocês podem ter isso digitalmente para fazer essa leitura, fazer essa análise. Ele é um documento que está lá no site do Movimento pela Base, é um site muito interessante, que traz muita informação, muita formação para a gente, né, de muito aprendizado sobre a BNCC, que é algo que a gente tem que, não é ler uma vez e tá aprendido, não, ele é algo contínuo, tá? É um aprendizado contínuo. E esse documento, ele foi produzido pelo CAED, que é aquela plataforma que a gente usa para analisar as avaliações externas, tá? Então é algo que está bem conciso, está bem entrelaçado com as propostas que a gente vem desenvolvendo aqui na rede. E ele traz o quê? Ele traz algumas definições do que são essas ações avaliativas. Então, como elaborar uma atividade de múltipla escolha, como elaborar uma atividade de discorrer, né, de escrever algo. Então, vale a pena dar uma olhada, né, explorar essas referências que foram apresentadas aqui hoje, mas com um foco maior aí nesse guia, que vai ser um apoio bem interessante para vocês. Não esqueçam também de procurar na biblioteca do professor o livro de apoio da aula nota 10, tá? Tem bastante coisa interessante. E é isso, pessoal. Espero ter atendido, né, a proposta da nossa TPC de hoje, da nossa formação. Fico à disposição para que vocês tirem dúvidas, entrem em contato, tragam sugestões, me deem feedbacks, né, respondam a avaliação do dia para que a gente consiga sempre trazer as adequações necessárias aí para as formações de vocês. E é isso. Bom trabalho, bons estudos e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.